como a guerra na Ucrânia afeta os preços dos grãos e dos alimentos no mundo e o que isso significa para o Brasil? Essa é uma pergunta que parece distante, já que o conflito acontece a milhares de quilômetros daqui. Mas a verdade é que o impacto chega até nós e chega através do prato de comida, do mercado e até a mesa dos brasileiros. Para entender essa conexão, precisamos olhar para a Ucrânia e o papel que ela ocupa no comércio mundial de alimentos. O país é conhecido como o celeiro da Europa, mas sua importância vai muito além do continente europeu. Antes da invasão russa em 2022, a Ucrânia estava entre os maiores exportadores de trigo, milho, cevada e óleo de girassol do mundo. Só para a gente ter uma ideia, cerca de 10% do trigo e 15% do milho comercializados globalmente vinham da Ucrânia. E quando falamos do óleo de girassol, a participação ucraniana chegava a quase 50% do mercado internacional. Com a guerra, esse sistema foi interrompido. Portos fundamentais no Mar Negro, como o de Odessa, foram bloqueados ou destruídos. Armazéns de grãos foram bombardeados. Linhas de transporte ferroviário e rodoviário foram prejudicadas. Isso fez com que milhões de toneladas de grãos deixassem de circular. Quando um elo tão importante da cadeia global de alimentos é cortado, o resultado é imediato. A oferta mundial diminui e os preços sobem. E não foi só a Ucrânia que parou de exportar como antes. A Rússia também é um gigante do setor agrícola, especialmente no trigo e nos fertilizantes. As sanções internacionais contra Moscou e as dificuldades logísticas causadas pela guerra afetaram a exportação russa. E o resultado? Dois grandes fornecedores globais ficaram comprometidos ao mesmo tempo. Esses impactos se espalharam rapidamente. Oriente Médio e o Norte da África, regiões altamente dependentes do trigo ucraniano, foram os primeiros a sentir a escassez e o aumento dos preços. Mas o reflexo chegou ao mundo todo, inclusive ao Brasil. Aqui, mesmo sendo um grande produtor de alimentos, o país não está imune. Aqui, mesmo sendo um grande produtor de alimentos, o país não está imune. E isso acontece por alguns motivos. Em primeiro, o Brasil importa uma parte significativa do trigo que consome, especialmente do mercado internacional. Embora o nosso principal fornecedor seja a Argentina, o aumento global dos preços puxado pela escassez ucraniana e russa elevou o valor do trigo em todo o planeta. Isso se traduziu diretamente no preço de produtos básicos como pão, massas e a farinha. Outro ponto é o milho. O Brasil também é produtor e exportador de milho, mas o mercado é globalizado. Quando a oferta diminui em um canto do mundo, a procura aumenta em outro, e os preços se elevam de forma geral. Isso significa que, mesmo produzindo bastante, o consumidor brasileiro também sente no bolso o impacto da guerra. Mas talvez o elo mais forte entre a guerra na Ucrânia e a mesa brasileira esteja nos fertilizantes. O Brasil é um dos maiores importadores de fertilizantes do mundo e uma parte significativa vinha justamente da Rússia e da Bielorrússia, países diretamente envolvidos ou aliados no conflito. Com a guerra, houve escassez, aumento de preço e preocupações entre os produtores rurais. Isso elevou os custos de produção e, consequentemente, encareceu ainda mais os alimentos no supermercado. O que vemos é um efeito em cadeia. A guerra atrapalha o transporte e a produção de grãos, reduz a oferta mundial, pressiona os preços, encarece os fertilizantes, aumenta os custos agrícolas e quem paga a conta é o consumidor, seja na Europa, na África, nos Estados Unidos ou aqui no Brasil. É importantíssimo lembrar que o Brasil não vive isolado. Nosso agronegócio depende da exportação para se manter competitivo. Se o mercado global está instável, isso afeta o equilíbrio interno. E em um país onde a alimentação já pesa muito no orçamento familiar, qualquer aumento
têm impacto direto na vida das pessoas. A guerra na Ucrânia mostrou como o mundo está interligado. Uma bomba que cai em Odessa pode, semanas depois, influenciar o preço do pãozinho na padaria brasileira. Pode até parecer algum tipo de exagero, mas essa é a realidade da economia globalizada. E mesmo quando a Ucrânia conseguiu, com apoio internacional, estabelecer corredores de exportação pelo Mar Negro, os ataques continuaram. Cada novo bombardeio em silos de grãos ou portos ucranianos gera insegurança, faz os preços oscilarem e mantém a incerteza. Essa instabilidade virou parte de um problema. No caso brasileiro, houve tentativas de diversificar fornecedores e buscar alternativas para fertilizantes, mas nada acontece do nada ou do dia para a noite. O impacto continua presente. E para muitos especialistas, os efeitos da guerra sobre a agricultura e os preços de alimentos ainda vão durar por muitos anos. Então, voltamos à pergunta lá do início do vídeo. Como a guerra na Ucrânia afeta o preço dos grãos e alimentos no mundo, em particular no Brasil? E a resposta é clara. Ela interrompeu cadeias de produções globais, encareceu o trigo, o milho, o óleo de girassol e os fertilizantes. E tudo isso chega até nós na forma dos preços altos no supermercado e nas padarias. A guerra não é apenas um conflito militar distante. Ela é também uma guerra que mexe com a economia mundial, que pesa no bolso do trabalhador e que lembra a todos nós o quanto dependemos uns dos outros. E é assim que eu encerro esse vídeo hoje. A guerra na Ucrânia não afeta apenas fronteiras e territórios. Ela afeta o pão na mesa, a comida no prato e o futuro da segurança alimentar no mundo inteiro. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta aqui embaixo o que você achou e compartilhe com algum amigo essa informação e se inscreva aqui no canal. E esse é um lembrete de que nenhuma guerra fica restrita a um só lugar e de que a paz é sempre o caminho mais justo para a Ucrânia, para o Brasil e para o mundo inteiro. Até a próxima!